Oi, gente, estamos chegando com mais um Tom Maior e hoje cheio de conteúdos imperdíveis. Para começar, literando, falando sobre poesia, literatura regional e muito mais. E se você é fã de plantas, não pode perder uma reportagem especial sobre bonsais. Isso mesmo. Então vem comigo porque o Tom Maior já está no ar. Estamos chegando com mais um Tom Maior ao vivo pela Sagres TV e também sempre ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o Sistema Sagres. E agora, eu já aproveito para fazer a minha autodescrição. Eu sou Jéssica Lima, tenho a pele clara, os cabelos cacheados. Hoje estou usando eles em um penteado semi-preso. Também estou usando uma camisa com mangas longas na cor azul e uma calça jeans na cor azul clara. Gente, que tal começar esse programa falando de comida? Nada melhor, né? Dessa vez você vai aprender o passo a passo de uma receita especial de ceviche, só que um ceviche tropical. Diferente, né? Quem conta mais pra gente é o Rodrigo Fumaça. Hoje invadi aqui a casa da chefe Carmen e hoje para comer um ceviche tropical, que é um ceviche diferente. A gente já vê aqui muitas frutas, muita coisa interessante. E primeiramente eu quero saber a história da Carmen, como que você começou aí nessa vida de chefe, como é que foi isso? Conta pra gente. Foi bem lá atrás, há 15 anos atrás, né, a gente começou. E o fato de montar o buffet veio através de um racismo. Foi através de um racismo que eu me despertou, entendeu? Despertou algo em mim e aí foi onde surgiu a história da equipe Brito. Ah, que bacana. É muito bom vindo uma superação, né? Essa história. E hoje em dia está aí, né? Ganhando rios aí da vida e muita coisa boa acontecendo. E às vezes a gente tem que superar mesmo, né? É, uma verdadeira história de superação. A gente não deve ser parados pelas barreiras que a gente encontra na vida da gente, né? Então, foi um tropeço muito grande que essa pessoa só me levantou, entendeu? Através desse racismo, eu montei o meu trabalho, o meu buffet. Se eu não pude trabalhar para um buffet, eu montei o meu, né? E hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. A Brito.equipe é um buffet maravilhoso. Hoje a gente atende um padrão muito bom. Estou muito feliz. Pô, que bacana. E eu fico muito feliz de ver você com essa história, uma história de inspiração. Eu, como uma pessoa preta também, fico, melhor ainda estar fazendo essa matéria aqui, muito mais feliz agora. E me conta mais, como é que começou esse ceviche tropical aí? Como é que veio essa ideia do ceviche tropical? Então, o ceviche tropical, ele é muito econômico, né? E ele é muito também, ao mesmo tempo, farturento, né? Porque vai muitos itens, vai frutas, né? Vai coco. Então, assim, aí veio essa ideia do ceviche tropical nos buffets, né? Nas mesas de frios maravilhosas. Então, todo mundo pede, chefe, faz um ceviche diferente. Chefe, cria um ceviche diferente. Eu fui e criei esse ceviche tropical que é super, hiper diferente. Ah, bacana. Então, você que está em casa e está querendo conhecer um ceviche tropical, agora a hora é essa, né? E como é que começa essa receita? Mostra pra gente. Essa receita começa assim. Você vai colocar o filé de tilápia cortadinho em cubos, né? Você vai colocar ele aqui na vasilha já que você já tem preparada para preparar o seu ceviche, né? Então, nós cortamos ele em cubos e colocamos aqui. Aí, nós vamos colocar o sal muito a gosto, né? Salzinho. Vamos colocar o sal, né? O pimentão verde. Beleza, colocou o pimentão agora. Tem até galo aqui também, né? Não, tem uma parte ali que tem galo, tem galinha, tem tudo. Aqui é bem... Depois a gente grava uma receita com frango caipira, tá bom? Diretamente de casa, né? Gente, uma pimentinha do reino, bem de leve, tá? Só um cheirinho, só pra dar aquele gostinho. Nós vamos colocar a cebola, né? Cebola roxa, que é um toque maravilhoso com a cebola roxa. Legal. A cebola roxa é bem picadinha, né? Tudo em cubinho, você percebeu? Aham. Picadinho igual, né? Nós vamos colocar o coentro,
né? Vamos colocar aqui o coentro, que é maravilhoso. Gente, quem não gostar de coentro, coloca cheiro verde ou coloca cebolinha. Fica muito à vontade para colocar o temperinho que você gosta. E nesse ceviche dá pra ir brincando também, né? Dá pra ir... Dá para ir criando, né? A cebola branca, nós vamos colocar aqui a cebola branca, como também vem o pimentão verde, vem o vermelho, tá? O pimentão vermelho, certo? Eu sou fã, hein? Eu sou fã. Pois eu também sou muito fã, adoro, adoro. Aqui nós temos o limão picadinho. Não só o suco do limão, normalmente as pessoas colocam só o suco, né? Eu não, já coloco o limão picadinho também, tá? Em cubinhos. É um limão inteiro? Como é que é? Você corta um limão inteiro? Como é que faz? Tira a casca de um limão, tira aquela parte branca do meio, né? E corto somente o cubinho, ó, tá? Só o cubinho do limão. E aqui também nós temos o coco, o próprio coco, cortadinho em pedacinhos, que aí vai do gosto da dona de casa, né? Eu cortei bem pequenininho, ó, né? E ele vai formando essa forma colorida, linda, 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 linda. Temos aqui a manga. E agora tá passando o carro da pamonha também. O pau tá quebrando, o carro da pamonha, daqui a pouco passa o carro do pão de queijo. E assim vai. Esse bairro aqui... E agora uma manga inteira, como é que é? Cortadinha em cubos? Uma manga inteira cortadinha em cubos, tá bom? Bacana, hein? Que isso. Nossa, tá lindo aqui já, que isso. E agora nós vamos pra uva, né? Aqui nós temos as duas, tanto a uva verde, como nós temos também a uva escurinha, né? E agora o suco de limão, né? Nós vamos colocar aqui, só um instantinho, o suquinho de limão, que é maravilhoso. E agora nós vamos colocar o leite de coco, ó. Normalmente eu deixo a dona de casa bem à vontade. Eu coloco 3, 4 colheres, né? Mas tem pessoas que gostam muito do coco, então pode colocar a quantidade que quiser, né? Vai testando ali, né? Testando isso. Aí agora nós vamos mexer, né? O nosso ceviche, ó, já tá maravilhoso, né? Tem pessoas que gostam de pimenta, Rodrigo. Então, se ela gosta de pimenta, aconselho a colocar aquela pimentinha bode, né? Cortadinha. Eu não coloquei porque eu não gosto, não sou fã de pimenta. Então, eu não coloquei a pimenta. Gente, olha, o nosso ceviche tá pronto, bem tropical, bem rápido, como vocês viram. E aqui, se você gostar de mais alguma fruta, acrescenta, né? A gente tem aqui, tem a pitaia, tem várias coisas. Podemos colocar o que a gente quiser aqui, ó. Tá prontinho aqui, ó. Para finalizar, a gente coloca uma colher de azeite. Isso é bem a gosto, tá? Se a pessoa gostar, quiser colocar o azeite, ela coloca. Se não, ela não precisa pôr. Mas o toque dessa receita aqui é o azeite. Pra ficar ainda mais tropical ali, pra fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro. Agora tá pronto, não vou nem imaginar como é que tá isso aqui. Tá maravilhoso, gente. Perfeito. Assim que é feito o ceviche tropical da chefe Carmen Brito. Nossa, eu tô aqui encantado com esse ceviche aqui. Coisa linda, né? Vamos lá, agora vamos provar aqui, porque, pô, não posso perder, né? Não posso sair de casa Sem provar, Sem provar, né? esse ceviche maravilhoso. Vai ter que terminar a matéria. Tá diferente do que você já está acostumado a comer? O que eu poderia mudar? Qual o toque que você dá? Tá perfeito? Faltou mais alguma coisa ou tá tudo bem? Eu tive que mudar lá pra perto de casa pra comer direto isso aqui. Porque tá uma delícia, que isso? Como se fosse. Se eu fosse na Maria Braga, agora tava passando de bar na mesa. Vamos passar do lado da mesa então, né? Falei, Carmen, enquanto eu vou comendo aqui, você encerra pra mim a matéria? Pode ser? Eu encerro sim. Encerra. Pode encerrar, vira pro Thiagão e encerra. Gente, aqui é a chefe Carmen Brito, da Brito.equipe, com essa receita maravilhosa para vocês hoje. Nós vamos iniciar a nossa tarde, né, Rodrigo? A gente não vai encerrar, nós vamos iniciar a nossa tarde diretamente aqui do Buffet Brito, da Brito.equipe. Esse é o Instagram do sucesso.
Perfeito, Carmen. Inclusive, o Fumaça trouxe uma marmitinha aqui pra gente, viu? Nós provamos e mais do que aprovado esse ceviche tropical com esses ingredientes que fazem toda a diferença. E por falar em fazer a diferença, que tal dar aquele giro em nosso site? É hora do Boletim Sagres. Olá, pessoal! A ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta quinta-feira que o racismo ambiental é uma realidade presente no cotidiano dos brasileiros. Segundo Marina, a maioria das vítimas das chuvas de São Sebastião eram pretas e moradores de morros nos arredores da cidade. O termo racismo ambiental viralizou nas redes sociais por fala da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, sobre o tema depois das fortes chuvas no Rio de Janeiro. Agora falando sobre saúde, um hospital em Aparecida de Goiânia está utilizando pranchas de comunicação alternativa para dar voz a pacientes com dificuldade de fala e escrita. As pranchas são compostas por símbolos gráficos que representam objetos, ações, sentimentos e emoções. Elas são usadas para que os pacientes possam se comunicar com a equipe de saúde e expressar suas necessidades e desejos. Para ver essas e outras notícias, é só ir lá no nosso site, o sagresonline.com.br. Até mais! E agora é aquele momento de boas notícias e inspiração para você. É hora de Cuca Fresca. E por aqui você já viu o trabalho do fotógrafo Brian Baldrati. Ele sai viajando pelo país em busca de histórias inspiradoras. E hoje vamos ver mais uma dessa história, dessa vez mostrando a diferença que faz fazer o bem. Bora conferir. Licença, tudo bem com vocês? Ah, tudo bem? Eu queria muito tirar umas fotos de vocês, o que você acha? Eu falo português. Can I take a photo of you too? É, tudo. It's okay for you? Yeah. E vocês topam compartilhar um pouco da história de vocês? Eu sou a Cami, eu sou viajante, eu viajo pelo mundo e uma das minhas viagens foi fazer voluntário na Inglaterra para aprender inglês, que eu não falava inglês. E um dos voluntários eu encontrei esse senhor aqui, que eu trouxe para minha terra. Eu não sabia nada de inglês e uma das tarefas era ajudar a limpar a casa dele, porque eu trabalhava com um host, né, um anfitrião que me ajudava a conectar com esses trabalhos. E ele me apresentou a casa do Keith para me ajudar a limpar lá, e aí eu vi ele lá, sozinho, numa situação um pouquinho degenerativa. Muita situação de abandono na Europa, né, assim, de idosos muito crescente, e é muito comum você ver muito idoso sozinho, sem família, sem ninguém, e essa é uma situação do Keith. E eu fui fazer esse voluntariado sem pretensão nenhuma. Quando eu ficava lá, eu comecei a fazer café da manhã para ele, e aí eu comecei a perceber que ele escutava a música que eu gostava. Então ele escutava Led Zeppelin, Pink Floyd, aí eu falava, esse senhor é muito interessante. E eu comecei a tentar me aproximar dele para ver se ele falava comigo, porque ele tem um certo introspectivo, ele não conversa. E eu comecei a criar uma relação com o Keith de amizade. E aí, por causa das músicas, por causa dessas coisas, eu falei, vou começar a me conectar com esse senhor. Aí eu fazia café da manhã, eu já tirava ele daquela sala que ele ficava o dia inteiro. Ele fica praticamente sozinho numa sala com um monte de... Sempre bom, né, gente? Ver histórias onde fazer o bem faz a diferença, promove novas relações, novos afetos e, com certeza, os dois foram transformados por esse encontro. E agora falamos sobre inclusão. Vamos ver um vídeo da produtora de conteúdo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Sara Santos, onde ela mostra o dia a dia de uma pessoa com deficiência na hora de dirigir. Vamos ver. Pessoa com deficiência no volante. Então, esse aqui é o pomo do guidão. Aqui tem a seta, tem a buzina, tem a luz, tem várias coisas. Eu dirijo usando só essa mão aqui, que não tem polegar. E essa mão aqui fica aqui sem fazer nada, só enchendo o saco. Então, eu não tenho muita força para pegar e ficar virando o volante. A minha força muscular é pouca. Então, eu uso isso aqui, é uma tecnologia assistiva para mim. E o carro também tem marcha automática, como vocês podem ver. Tá se enfiando? Por que não deu seta? Tô indo, hein? Tô indo. Tô voltando.
pra passar o quebra-molas, não dá problema no carrinho. Por exemplo, aquele senhor ali tá dando seta e não faz nada com a seta dele. Ele quer que eu pegue a minha bola de cristal e adivinhe o que ele vai fazer. Don't worry about a thing. Respeite o semáforo. Mostra lá que tá vermelho. E agora fechamos esse bloco com muita fofura. Para quem gosta de crianças e animais, esse vídeo vai ser perfeito. Jeitinho dela de demonstrar amor, né, gente? E assim vamos terminando esse primeiro bloco, mas já já voltamos com mais Tom Maior. Estamos de volta com o Tom Maior e agora já pega o seu celular ou uma caneta, um papel, porque chegou aquele momento. A agenda cultural para você aproveitar esse carnaval. Mas quem vai trazer as novidades não sou eu sozinha, não. É a Ananda Leonel, que já está prontíssima, né, Ananda, para trazer as novidades. E aí, Ananda, o que você traz hoje? É isso mesmo, Jéssica, porque olha só, o carnaval ainda não acabou, né, gente? Hoje é 12 de fevereiro, ainda dá tempo de curtir os bloquinhos, as festas, né, aqueles rolês carnavalescos. Eu espero que a galera tenha preparado aquela maquiagem, porque eu aproveito, Jéssica, esse momento para tacar o glitter mesmo, pra gente colocar roupa colorida, as nossas asas. É um clima simplesmente maravilhoso. Então, o que não vai faltar é rolê pra vocês, porque o mês de fevereiro, gente, ainda não acabou. Pelo contrário, só está começando. E pra gente começar aí as dicas pra vocês aproveitarem os rolês de carnaval, que as entradas, inclusive, gente, já adianta, ó, é gratuito. Temos aí um primeiro bloquinho para vocês curtirem, que é o Bloco Carrinho de Mão Elétrico, que são os integrantes, né, do grupo de samba Heróis de Botequim, que já estão preparando para a temporada de shows durante o carnaval. E eles vão estar presentes hoje mesmo, gente, 12 de fevereiro, lá no Bloco Carrinho de Mão Elétrico, que é organizado pelo grupo mesmo, que acontece toda segunda de carnaval. E tem bem mais informações que vocês podem conferir lá no Instagram deles, Heróis de Botequim. E além deles, também desse bloquinho de carnaval, temos também o Quintal do Jajá. Então, se você curte aí um bom samba, uma feijoada e também quer muito glitter, curtir esse clima maravilhoso, tem rolê no Quintal do Jajá, que já começou, né, no dia 9 de fevereiro, mas ele se estende até amanhã, né? Estende até amanhã, então dá tempo de você ir lá no Quintal do Jajá, com entrada gratuita, né? Você pode entrar à vontade e curtir o carnaval e se deliciar, gente, de várias comidas deliciosas que estarão disponíveis para vocês lá também. E por fim, para a gente encerrar essa nossa agenda aqui de hoje, para vocês, mulheres que curtem a Feira das Minas, nós também vamos ter o bloco de carnaval das Feiras das Minas, que é o bloco Não é Não. O bloco é mais uma edição das meninas e acontece no dia 18 de fevereiro, das 2 da tarde às 10 horas da noite, e os ingressos custam R$10. O evento terá área familiar, com bingo e área de alimentação. E na área cultural, o evento tem roda de samba, bloco Não é Não, forró quentinho, bateria atlética, tagarela e DJ Renata Vasconcelos. E o evento ainda tem uma área zen. Ou seja, gente, o que não falta são rolês para aproveitar esse climinha de carnaval. Tem um rolê para a família, rolê para os amigos, rolê para quem curte samba. Então, o que não vai faltar oportunidades para vocês aproveitarem esse clima de carnaval. Eu confesso que eu já estou em dúvida aqui, se eu ainda saio daqui, vou lá no Bloco dos Meninos, ou se eu deixo para ir amanhã lá no Quintal do Jajá, Jéssica, ou se eu curtei 18 de fevereiro lá na Feira das Minas. A maquiagem tá pronta já, né, Ananda? E a roupa também. Prontíssima, Jéssica. Perfeito, Ananda. Muito boas essas opções para todos os gostos, né, gente? O que não falta é opção para se divertir nesse carnaval. Obrigada, Ananda. Por nada. Tchau. E agora, gente, chegou aquele momento que eu particularmente amo aqui no Tom Maior. É hora de falar sobre literatura. É hora de Literando.
E hoje vamos falar mais sobre literatura regional, poesia, prosa, diversos assuntos. E para falar sobre isso está aqui com a gente a Nilda Simone, que é escritora, tem uma longa carreira como professora, mas agora está se aventurando pelos livros, né, Nilda? Sim, é um novo mundo, né? É um mundo que no passado eu mostrava para minhas crianças. E eu me encantava com Monteiro Lobato, com Cecília Meirelles, com Vinícius de Moraes, com Gabriel Nascente, né? E depois, com o passar dos anos, eu me encantei com Ironita Mota e com Mariana e Hortêncio. E aí eu comecei a escrever histórias infantis. Então tudo começa aí, com histórias para crianças. Nesses sonhos perdida no meio do livro de tantos imortais, né? Aí eu comecei a falar assim, vou escrever para crianças. Que agora eu tenho netas. Eu tenho 2 netas, aí eu escrevi para elas. Inclusive, um deles, a personagem chama Isabela. Muito bom. E eu li um pouco sobre a sua história, né? E eu vi que você sentia falta de, durante as aulas, ter livros que contassem mais histórias sobre a cidade onde você morava, né? Onde você mora, Aparecida de Goiânia. E eu queria que você comentasse mais sobre esse processo, né? Quando que nasce esse interesse de falar sobre Aparecida? Olha, falar sobre Aparecida nasceu quando eu tinha em torno dos 5 a 8 aninhos de idade. Que eu ia na praça, ia na missa com a minha avó, e aí ela me contava a história, porque o pai dela foi um dos fundadores, né? Então ela pertencia às famílias fundadoras. E aí ela foi me contando essa história. E quando eu me tornei professora, não tinha nada praticamente escrito sobre a cidade, apesar de ter pessoas conhecedoras, mas que não escreveram. Por algum motivo não escreveram. Aí eu falei assim, a gente não pode deixar passar. Vamos falar sobre a cidade? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Foram 30 anos de pesquisa. É tempo, hein? Deu para descobrir muita coisa, né? Para descobrir, para escrever, para ouvir. Quem que você ouviu nesse momento, né? Para juntar tudo isso de informações. Eu entrevistei mais ou menos 147 pessoas. Nós temos depoimentos nesse livro aqui, ó, de 147 pessoas. Então, foram histórias, foram memórias que eles foram me falando e muitos já não estão mais entre nós. Muita coisa nem você mesmo conhecia. Não tinha nem ideia. Isso que é muito bom, né? A gente ter esse interesse pela nossa própria cultura, né? Pela cidade que a gente vive. Aí, com o passar dos anos, eu fui professora, 34 anos. Fui professora, fui diretora de escola, fui coordenadora de cultura. Então, assim, eu já era muito ligada na área cultural, né? E quando eu fui aposentar, eu fiquei 4 anos na Biblioteca Ursulino Tavares Leão, a biblioteca de Aparecida. E lá, quando as crianças chegavam, eu sempre contava para elas, e elas encantavam, né? Aí eu falei assim, eu acho que agora eu vou escrever sobre criança. E aí, quando tem esse novo momento, quem que você busca, que tipo de história você busca contar? Olha, eu gosto de contar a história que elas agregam alguma coisa. Esse livro aqui mesmo... Pode segurar, mostrar para a câmera, que a gente vai mostrar a capa. Isso aqui é A Prima do Conde Drácula. Por que eu escolhi esse nome? O Conde Drácula é um personagem malvado, né? Então, por que você é prima de uma pessoa malvada, você tem que ser malvado? Não tem. Se você é negro, você pode namorar um loiro? Pode. Você pode ser amigo dele. Então, esse livro aqui, ele fala sobre o amor, sobre a convivência, sobre o aceitar o outro, do jeito que o outro é. Não importa a forma que ele é, a gente tem que aceitar. E esse processo de você ir se descobrindo, ganhando confiança como escritora, ele demorou bastante tempo? Sempre que vem alguma escritora aqui, eu gosto de perguntar isso, porque é uma experiência que muda muito, né, de acordo com a pessoa. Tem gente que logo de cara já fala, sou escritor e pronto, assume isso. Já para outras pessoas demora um pouquinho mais esse processo. Para você, como que foi? Olha, se eu tivesse recurso financeiro, talvez eu teria sido escritora desde os 10 anos. Porque a partir dos 12 eu já estava escrevendo poesias. Nesse livro aqui mesmo,
Tem poesias que eu fiz com 12 anos. Aí eu ia guardando esse acervo, sabe? Mas eu acho que escritor está no sangue, sabe? Está do gosto. Você não lembra de um momento onde as palavras não participaram da sua vida? Não lembro, porque desde pequenininha, eu sou filha única do primeiro casamento dos meus pais. Aí lá na fazenda, inclusive eu estou fazendo um documentário sobre isso, tinha um espaço que era o Morro dos Sonhos, que eu falava Morro dos Sonhos. Aí eu fazia piquenique sozinha, eu lia os livros que meu pai me dava, isso com 8 aninhos. E, então, assim, eu acho que desde quando eu nasci... Você via os autores, as autoras como companheiros, como amigos. Encantava. Aí eu sonhava, né? Eu sonhava que um dia eu ia escrever, mas nunca teve o mais importante que Monteiro Lobato. Aí é a grande inspiração. Com 8 anos eu comecei a ler todas as obras dele. E na sua casa, as pessoas, a sua família, vendo esse seu amor pelos livros, como que eles reagiam? Olha, o papai sempre me incentivou. A mamãe também. Só que o papai era mais de livros. A mamãe era mais de cuidar de mim. Então, assim, eu fui uma criança que eu tive muito acesso à leitura. E quando eu fui estudar na cidade, eu estudava em Umas. Não morava em Aparecida ainda. Apesar da minha família ser quase toda de Aparecida, eu morava em Umas. Tinha uma biblioteca chamada Nadir Arataque. E lá eu me perdi entre os livros. Eu pegava emprestado, eu devolvia. Eu acho que eu era a criança que mais lia naquela época. E hoje você tenta passar isso para suas netas também? E a minha família sempre me incentivou, todos. Não teve nenhum que não incentivou. E as minhas netas, esse livro aqui é a Isabela, né, o nome. Ela conta a história como se ela fosse a personagem. A protagonista. Mas ela conta diferenciado, né? Esse livro da poetisa que é em mim, até pedi para você segurar ele novamente, porque a capa é muito bonita e eu queria que você comentasse sobre esse processo de escrever poesia. Porque, assim, é um pouco diferente, né, de escrever a prosa. Para você, há algo especial em escrever poesia? Poesia é uma coisa que nasce da alma, sabe? Às vezes você tá lá naquele cantinho, aí você rascunha, você guarda. É aquele sentimento que ele é puro. Não é um sentimento inventado, não é um sentimento fabricado. É simplesmente sentir aquilo e passar para o papel. E aí, naquele papel, naquela poesia, você fala um pouco de você, do seu cotidiano, do que você espera. Então, eu acho que a poesia, ela retrata a alma. Você pode ler um pedacinho pra gente aqui agora, ao vivo? Posso. Vou escolher. Com certeza são vários que te marcam, né? Mas escolhe um trechinho pra gente ler agora. Só um pedacinho dessa aqui pra você. A poetisa que há em mim. Sou meio menina travessa, perdida em devaneios, que ama a vida e vive intensamente. Às vezes, o tempo vai como um raio. Passa tão depressa que não conseguimos perceber e já se foi. A poetisa meio menina, meio mulher, chega a ser idosa, mas sonha. Sonha que o mundo melhor. Viu? Muito bonita. Ela é bem maior, mas essa parte é a mais bonita, sabe? E fala justamente sobre esse sonho, né? E já tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu estava mesmo planejando perguntar para você, Nilda. Sim. Quando você pensa em sonhos, né? Pensa nos lugares onde os seus livros podem alcançar, nas histórias que você ainda quer contar. Quais são os seus sonhos com a literatura? Olha, eu sonho um dia ser lembrada como Cora, sabe? Que a gente tem que sonhar grande. Então, se você sonhar pequeno, você vai ser pequeno na vida. Você tem que sonhar grande. Um dia eu gostaria que meus livros estivessem nas escolas do estado de Goiás. Nas escolas de Aparecida já vão estar, que o prefeito vai comprar, mas a dona Idelma, secretária de Educação, então o Vilmar, ele me apoia demais. O prefeito, Vilmar Mariano. Eu só tenho gratidão àquele homem. Porque se hoje eu tenho todos esses livros editados, existem 2 pessoas que me ajudaram. Um foi a minha mãe e outra foi o Vilmar. Então, se eu tenho eles, foi porque ele comprou aquele ali e eu pude editar. E agora ele vai comprar esse, né? Esse que é a grande compilação da história de Aparecida, que não tem né? mais, né?
ele vai comprar para as escolas da prefeitura e eu vou poder editar mais 6 que já estão prontos. Você acredita nesse poder que a literatura tem na educação, né, Nilda? Acredito. Acredito porque ela pode ser transformadora, sabe? Porque a criança que lê, ela sonha. É igual eu vejo minha netinha, às vezes ela pega um livro desse aqui, ó, elas têm 4 aninhos, 5 aninhos, aí elas começam a pintar, porque esse aqui tem um encarte. Elas começam a pintar e elas contam uma história totalmente diferente, porque elas vivenciam, elas criam. O livro deixa de ser só do escritor e também passa a ser um pouco daquele leitor, né? De quem está lendo. Deixa eu ver um pouquinho a capa, vou mostrar a capa para quem está vendo a gente. Super colorida. Inclusive, já até imagina minha irmã lendo esse livro, viu, Nilda? Minha irmã tem 5 anos. Ela vai amar. E com certeza vai amar. O Pezinho de Quiabo. Esse livro aí a gente trabalha no meio ambiente, onde a pessoa pode aprender a cultivar uma hortaliça na sua própria casa. Porque se existe um vaso de planta, por que não pode ter um vaso de berinjela? Um vaso de couve? E quando que nasce a ideia de falar sobre isso nesse livro? Inclusive, as ilustrações são lindas. Esse ilustrador foi o Sival, lá do Ceará. Ele faz tudo manualmente. Agora, esses outros aqui é como é que ele chama? O Fábio Barbosa. Esse ele faz mais surreal. Mas sobre esse livro aí, foi o papai que plantava quiabo. Então você resgatou uma lembrança. Resgatei uma lembrança da minha infância, né? Ele plantava quiabo e, assim, eu acho que a criança que cresce vendo o cultivo da terra, ela tem amor pelo que ela come. Não é só um alimento que está na mesa, mas ela tem noção, não, isso aqui foi plantado, isso aqui foi cultivado, eu gastei água, essa água tem que ser economizada para jogar nela. Isso aqui é um meio ambiente entre si. Sim. Sabe? Eu acho que tem que ter essa visão. E o livro é justamente isso que você falou, né, Nilda? Isso que você defende com todas as suas forças. Esse instrumento de ensinar muito mais do que ler, muito mais do que repertório, né, de sala de aula, mas um repertório para o mundo mesmo, né? Para a gente ver o mundo com mais sensibilidade, com mais atenção. E com certeza você tem um trabalho brilhante nisso. Estou curiosa para ler os livros. Eu sei que você vai deixar aqui no nosso estúdio, né, Nilda? Porque eu quero ler. Esses aqui falam de Aparecida. Muito Esses bom. aqui são causas e lendas. Aí é de arrepiar. Você é bem variada, né? Tem livro para criança, fala de pé de quiabo, mas também tem lendas misteriosas. Esse aqui é assim, mistério. É porque não tinha folclore resgatado em Aparecida, sabe? Porque o folclore ele é mesclado com o folclore goiano, brasileiro, né? O português que chegou até nós. Mas em Aparecida não tinha registros. Aí eu fiz uma grande pesquisa e registrei algumas lendas. E agora está em mãos. Está em mãos. Nilda, muito obrigada por participar do Literando de hoje. Ó, não paro de ganhar livros, gente. Para mim não tem presente melhor. Tô cheio de livros aqui. Esse escrevi com meu filho Gabriel. Perfeito. Muito obrigada, Nilda. Tenho certeza que quem não conhecia ainda seu trabalho agora ficou curioso para conhecer mais sobre Aparecida, sobre poesia regional aqui de Goiás. Parabéns, continue escrevendo mais e inspirando mais crianças, jovens e adultos. Eu admiro demais o seu trabalho, o trabalho dessa emissora. E eu me sinto lisonjeada de estar aqui. Agradeço e sempre que precisar estarei às ordens. A alegria é nossa em receber você. Agora, gente, vamos ver o que será que vem aí no próximo episódio do Educação. Olá, pessoal do Tom Maior. Meu nome é Laila Mello, eu estou aqui para te convidar para assistir o Educação dessa segunda-feira. Nós falamos sobre educação superior. Apontamos aí quais são os cenários e como é que a gente está no Brasil e os caminhos que a gente tem a seguir ainda, quais são os nossos desafios. E hoje eu recebi o professor Gesiel Carvalho, que ele é vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu fiquei muito contente de participar do programa. Ouvi muitas histórias aqui contadas, histórias de êxito, histórias de dificuldade. Como é a vida, né? A vida não é algo linear, não é só tudo bom ou só tudo ruim. Temos sempre todos os lados, né, presentes. E eu fiquei especialmente contente de conhecer o formato do programa, a finalidade dele. E mais uma vez, não é a primeira vez que eu venho aqui no Sistema Sagres. Gostei muito do que vocês estão fazendo, gostei muito do formato do programa e acho que
sou suspeito para dizer, porque eu fui o convidado desse programa, mas eu acho que vale a pena ouvir as histórias e ouvir um pouco da conversa que fizemos aqui. Que não encerra o assunto, obviamente, né, mas que coloca alguns pontos para a gente pensar. Para nós é importante a gente revisitar o modelo de universidade que nós temos. A gente defende na Uni uma universidade, uma educação transversal, emancipatória, uma universidade que consiga elevar a consciência das pessoas. Então, para nós, a gente está organizando e discutindo agora nesse ano 2024 uma reforma universitária estruturante. Uma reforma universitária que revisite temas importantes do acesso, da permanência, da curricularização, da extensão do nosso tripé universitário. Nós achamos que nenhum elemento pode ser estudado de forma individual, de forma sectária. Então, nós, para garantir a máxima permanência dos estudantes, a gente precisa debater emprego e renda, a gente precisa debater a situação dos estudantes de permanência, a gente precisa garantir o acesso. Nas instituições públicas, nós temos hoje o PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. O PNAES, né, é onde as verbas do PNAES, elas garantem o subsídio do restaurante universitário, do circular, né, que é o ônibus que circula na universidade, as bolsas de assistência estudantil, que é o programa de bolsa permanência. Então, vem desse orçamento. Acontece que o PNAES, ele é um decreto, não é uma lei. Um decreto é algo muito sensível, é algo que pode ser mexido com facilidade. A nossa luta no movimento estudantil, inclusive, foi aprovada pela relatoria da deputada Alice Portugal, foi aprovado a criação da Lei Nacional de Assistência Estudantil. A gente vai agora na luta no Senado para garantir a aprovação dessa lei, mas sempre entendendo que não adianta aprovar a lei se não garante orçamento. Então, na universidade pública, com o orçamento para 2024, que foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional, é preocupante, porque é um orçamento com menos 300 milhões do que foi o orçamento do último ano. Então, imagina, qual a primeira coisa que será que vai ser cortada, né? Sempre os estudantes que vão ser prejudicados. Então, a gente está lutando junto com a ANDIF, junto com todas as entidades estudantis e educacionais, para garantir um orçamento robusto, a Lei Nacional de Assistência Estudantil, para que a gente consiga construir essa universidade que tanto sonhamos. Pois é, professor. O desafio, né? Não basta ter só um planejamento no sentido de ideias, mas é preciso colocar também isso em lei para que seja garantido o orçamento, né? Hoje é o desafio para atender esses alunos que estão nas universidades públicas nesse sentido, né? E que não têm essa bolsa permanência. Sim, é importante que o decreto, que o PNAES se torne um programa previsto em lei e, como disse a Manuela, mais importante que isso é assegurar, né, o orçamento regular que dê conta desse desafio, né? E tem um dado interessante, porque além dos programas de assistência estudantil via o PNAES, há outros programas de bolsa dentro da universidade que têm um impacto importante na permanência. Porque as questões de ordem socioeconômicas, elas extrapolam a universidade, né? Elas estão na sociedade, né? Exatamente, e são originários de lá. Então, é claro, como a universidade tem uma missão social importante de preparar profissionais para o futuro do país, é necessário que o sistema de gestão dessas instituições seja capaz de prover meios, né, para minorar a vulnerabilidade social durante o período de permanência na universidade, de modo que, por intermédio da educação, da qualificação, essas pessoas possam se emancipar, né? E o que acontece, via de regra, é que esse processo que ocorre com os indivíduos por conta da educação, da sua formação, ele acaba tendo um efeito de cadeia, um efeito de continuidade e acaba contribuindo também para a promoção da família como um todo. Então, no âmbito da universidade é importante, lembrando que esse não é um problema, essa vulnerabilidade não é um problema gerado na universidade, e ela tem um papel nisso que está relacionado com o êxito do processo formativo dos seus estudantes. E que o caminho, então, que a universidade oferece é o caminho da emancipação por intermédio
da formação e da educação. O assunto foi só iniciado hoje, pessoal do Tom Maior, a gente falou aqui sobre acesso, permanência, sobre qualidade de educação, ouvimos muitas histórias, como o professor contou, e aí a gente convida então para assistir o Educação dessa segunda-feira, estreia logo mais às 8 horas da noite. Fique ligado, é na programação do Sistema Sagres de Comunicação. Lembrando que toda segunda-feira o programa é transmitido às 8 horas na Sagres TV e depois fica disponível em nosso canal do YouTube. E agora chegou aquele momento de um rápido intervalo, mas já já o Tom Maior está de volta. Agora é aquele momento de descobrir como se faz um terrário. Isso mesmo, só que dessa vez a reportagem é com o nosso colega Rodrigo Fumaça. Você sabe o que é um terrário? A gente foi até o ateliê Terra e Ar para conversar com a proprietária Juliane Pires, que contou um pouco mais sobre essa arte e ensinou a gente. Ele é um mini ecossistema, né, criado ali dentro daquele vidro fechado, né? Então ali são com plantas de verdade, então elas fazem ali todo o ciclo, né? O que elas fazem na natureza, elas vão fazer ali dentro daquele vidro. O mais interessante é que a gente consegue acompanhar isso, né? A gente consegue ver a respiração das plantas, né? Durante o dia tá ali as gotículas de água, é quando aquele mini mundinho ali está chovendo, né? Que a gente até... a ideia é isso, criar um mini mundo, né? Um mini ecossistema. Ver a atividade de fato da planta, né? Toda a movimentação que ela faz conforme a gente muda de lugar, como a influência da luz, né, na planta. Então, assim, é muito bacana, assim, é uma inspiração, sabe? Aí, a gente precisa de fazer uma camada com areia para o substrato não descer, né, aqui para essa parte da drenagem. A areia, ela segura o substrato. Aí, ó, é coisa bem simples. É o palitinho com a rolinha, já vai me dar como minha mão não alcança lá, eu já vou com ele para poder acomodar a areia aqui dentro. Qualquer substrato, o substrato que você coloca mesmo ali nas suas plantinhas. Aí existe uma regra. Quando a gente se fala de plantas, né? Independente de terrários, quando a gente planta, né, em vasos, plantou, regou. Aí sempre com água filtrada, porque vai limpando também, tá vendo? O vidro lá dentro. Você vê a água descendo. Observa aqui no substrato, a água vai entrando nela também, tá vendo? Aí você vai certificando de que... Isso, tem que garantir a umidade. Você rega um pouquinho, para, observa, porque também não pode encharcar. Ó, a Juliane fez o dela e agora eu vou tentar fazer o meu depois desse tutorial aí pra vocês. Eu sou bem ruim nessas coisas, mas vamos tentar aqui que vai dar bom.
galera, ó, tá pronto depois de, nossa, suar pra fazer aqui. Muito divertido de fazer. Tampei. E esse é interessante que é um vidrinho ecológico, né? Um vidrinho que já foi utilizado em alguma questão de alimento e tá aí, bonitão, sendo um terrário agora, que legal. E é isso. Valeu. O pote, que é isso? Orgulhoso. E agora chegou aquele momento de dar tchau, mas amanhã estamos ao vivo aqui na Sagres TV a partir das 6 horas da noite. Te espero, gente!